está sobre nossas vidas aqui essa noite. A tua bondade, ela está sobre cada jovem que está aqui essa noite. A tua graça, a tua misericórdia está sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui essa noite, Pai. E eu oro que a partir desse momento, Senhor, a obra que o Senhor começou a fazer, a obra interna que o Senhor começou a realizar desde o início desse culto, o Senhor possa completá-la até o final desse culto, para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Receba o nosso aplauso essa noite, Jesus. Se é para Jesus, é mais forte, em nome de Jesus. Se é para Jesus, você pode misturar com glória a Deus, aleluia. Honrá-lo essa noite. Te honramos, Jesus. Não só com o físico, mas nosso coração te honra aqui essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Diga amém. Eu quero pedir para o, eu não sei se é o Ezequiel que está mexendo no som, só me dá um retorno, por favor. Só um retorno, que eu não estou ouvindo o retorno aqui. Se você me der retorno aqui, vai ser bênção demais, vai me ajudar muito, porque eu estou rouco. Eu estava agora à tarde, na verdade desde ontem nós estávamos numa pegada muito intensa. Eu estava participando de uma conferência para pastores e líderes, e terminou hoje à tarde. E logo após de lá eu fui assistir o jogo do Santos. Dei uma lavada no Goiás, foi incrível. Eu vim aqui com a camisa verde aqui só para, como eu sou pastor, tenho um coração pastoral, eu vim aqui abraçar você que é torcedor do Goiás e dizer para você que não foi dessa vez, né, Léo? Glória a Deus. Mas foi incrível. Desde ontem eu tenho vivido só vitórias. Glória a Deus. Desde ontem me alimentando, e alimento espiritual, e culminou com hoje à tarde, isso de noite, uma bela vitória do meu time Santos. Foi incrível. Se você não é santo, você está descumprindo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz ser de santos, porque o próprio Deus é santo. Ninguém disse amém, né? Brincadeira, irmãos, eu brinco. Mas essa noite quero compartilhar com você uma palavra. Eu queria que você pegasse sua Bíblia essa hora. Você que não trouxe a Bíblia de papel, você pode pegar o seu smartphone. E eu quero deixar bem claro para você que você está autorizado a usar o teu smartphone agora para ler a Bíblia. Desliga a internet, coloca no modo avião. Eu vou procurar ser bastante rápido e sucinto nessa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu queria que você me desse a sua atenção por 30 minutos, eu quero compartilhar com você algo que Deus queimou meu coração para essa noite, amém? Estão felizes? Parece que vocês não estão felizes. Estão felizes, amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, a epístola de Paulo aos irmãos de Filipenses, aos irmãos que moravam em Filipos, capítulo 1, e o versículo 6. Para quem não sabe, nós estamos em uma série chamada, me ajuda a pregar em nome de Jesus, uma série chamada Netflix. Quem estava sábado passado aqui? Quem estava sábado passado? Deus usou a vida poderosamente do nosso queridíssimo irmão Edmar. Foi um tempo assim de muito crescimento. Deus abençoou nossas vidas, trouxe palavras sobre nossos corações. Eu ouvi testemunhos depois de pessoas edificadas pela palavra, porque esse é o nosso propósito, em proporcionar séries. Não é simplesmente para trazer uma, de certa forma, aguçar a euforia em teu coração, de você estar num ambiente legal, não. Mas a nossa série tem o propósito de trazer edificação, principalmente edificação espiritual para a tua vida. Porque eu acredito que você precisa entrar nessa casa. Essa casa não é simplesmente uma casa comum. Aqui não é uma casa comum. Aqui é um ambiente
onde existe uma manifestação espiritual. Então, quando você entra aqui, a ideia do reino de Deus não é simplesmente que você saia da mesma forma. E isso parece que é jargão, né? Todo pregador fala assim: olha, você entrou aqui de uma forma e você vai sair diferente desse lugar. Quando você ouve isso, às vezes se cria algo automático em tua mente, mas você não entende a profundidade que tem nessa verdade. Sabe por quê? Porque quando você entra nesse lugar, você é levado para um ambiente de oração, e depois você ouve a palavra de Deus, isso precisa causar um efeito poderoso, espiritual na tua vida. E eu creio que esses dias têm sido dias poderosos, que você tem saído aqui abastecido, edificado pela palavra de Deus. Diga amém. Amém? Então essa casa é uma casa realmente que te alimenta, é uma casa que gera vida sobre você. Amém? Quantos acharam Filipenses capítulo 1, versículo 6? Olha o que diz o texto: estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou ler novamente. Estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Diga amém. Foi sugerido basicamente um filme para essa semana. Qual foi o filme? Clique. Quantos assistiram esse filme? Quantos assistiram pela primeira vez essa semana? Pela primeira vez, deixa eu ver. Todo mundo já tinha assistido. É um filme um pouco antigo, né? Então quase todos assistiram. Eu assisti algumas vezes porque é um filme muito interessante. O filme, ele traz muitas lições. Se você assiste um filme simplesmente para passar o tempo, claro, um filme edificante, estou falando, ok? Se você assiste simplesmente para passar o tempo, você não extrai nada. Você basicamente perde tempo. Mas quando você assiste um filme com uma ótica de trazer ensinamentos para a tua vida, cara, você pode extrair muitas coisas boas, ok? É algo cultural, é algo que te alimenta, é algo que pode realmente trazer um sentido para alguma área da tua vida. É importante. O primeiro filme que eu assisti com uma visão diferente foi o filme Matrix. Quem assistiu esse filme Matrix? Cara, que filme fantástico. Eu creio que todos assistiram aqui. Tem alguns adolescentes aqui que não assistiram, porque é um filme muito antigo, né? Você que é adolescente está aqui, você não assistiu o filme Matrix, você precisa assistir. É um filme incrível. Fala a história de um mundo paralelo. Sabe, quando as pessoas transicionavam de um mundo para o outro, você vê claramente algo espiritual naquele filme. Você vê claramente que aquele filme tem um cunho, de certa forma, o diretor e o escritor, alguém que direcionou aquele filme, o cara tinha uma visão completamente bíblica, porque ele pôde jogar os dois mundos em um cara que fazia e tomava as decisões. Mas esse filme, o Clique, ele é muito interessante, porque esse filme, ele vai falar a respeito de muitas coisas. Uma dessas coisas é sobre responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Um outro fator que chama muita atenção no filme é algo voltado para o tempo. Fala comigo, tempo. Não, diga comigo, tempo. Presente, futuro. Passado, presente, futuro. Quando eu assisti aquele filme, algo que me chamou a atenção foi o seguinte: o personagem lá, o Michael, ele é um cara que tem uma família, tem um emprego bom, mas ele está no processo de ascensão no seu trabalho. O que acontece? Aquele cara, ele está na correria, projetando, porque ele é um arquiteto, e ele quer ganhar uma promoção. Mas só que o seu trabalho exige muito dele, ao ponto que ele não tem muito tempo para a família. Ele fala assim: cara, eu precisava de algo que me fizesse
pudesse, de certa forma, ganhar tempo, que me trouxesse benefício para contribuir com o meu trabalho. E ele chega numa loja para comprar o quê? Um controle remoto. Por quê? Ele não consegue se identificar com o ambiente, porque começa um filme interessante, que os filhos começam a ensinar ele a usar o controle remoto. Ele vai ligar a televisão, ele abre a garagem, liga o ventilador. Existem vários controles. Ele fala, cara, não é possível que eu não tenha um controle universal que eu possa usar para tudo. Em um momento que ele estava um pouco chateado com a situação, ele sai, vai até uma loja, e nessa loja ele procura, mas não acha. De repente, deitando numa cama, ele levanta, olha para um lado, de repente ele vê algo, uma porta com um dizer chamado além. É isso? Sim ou não? Além. Ele entra nessa porta, de repente ele chega lá procurando o controle universal. E lá tem um cara chamado morte. Esse cara chega até ele e fala assim, olha, eu tenho a solução para o teu problema. Eu tenho um controle muito massa aqui que vai te ajudar. Tu tem mesmo? Beleza, eu quero esse controle. Pegou o controle e deu para ele. Quanto é que custa? Nada, é de graça. Mas uma vez que você pegar esse controle, você não vai poder mais voltar atrás. Beleza, ele chegou e aquele controle começou a resolver os seus pequenos problemas. Aquele controle começou a resolver os problemas cotidianos que aquele homem tinha. E ele começa a usar o controle, depois ele percebe que aquele controle, ele adiantava o tempo. Ele ultrapassava, ele conseguia chegar, passar momentos tediantes, momentos que ele achava não tão importantes, ele passava. Ele começou a pegar gosto daquilo. Ele ia adiantava o tempo, ou até mesmo voltava lá no passado. Ele começou a usar, mas só com o passar do tempo, que foi acontecendo, o processo de ir para o futuro, adiantar os seus afazeres, começou a trazer nele alguns problemas, algumas consequências. E ao ponto que ele se viu uma situação, já no final do filme, ele já estava velho. Com o passar do tempo, o controle remoto já não passava situações, já não adiantava situações, já adiantava anos, ao ponto que em alguns momentos adiantava 10 anos da vida dele. Ele já via os filhos crescidos, ele já se via velho e à beira da morte. E de repente, algo acontece, ele vem a morrer. Mas quando ele morre, de repente ele acorda. Ele estava sonhando, ele estava na loja, ainda deitado naquela cama, antes de entrar para pegar o controle. O filme é interessante e me chama muita atenção, porque quando você olha para o reino espiritual, você descobre que Deus é incrível. Deus, na sua palavra, Ele revela algumas coisas interessantes a respeito disso. A respeito do tempo, a respeito de responsabilidades, a respeito de você entender o teu processo. E quando você olha para o texto de Filipenses, Paulo, ele vai dizer uma palavra profética, não só para a igreja de Filipos, mas para as nossas vidas. Capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, Paulo vai dizer: eu estou certo disso. O Deus que começou, ou nessa versão que eu estou lendo diz: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Preste atenção em algo, porque a Bíblia trabalha com passado, presente e futuro. Diga comigo, a Bíblia, vamos lá, diga mais alto, diga: a Bíblia trabalha com o passado, presente, futuro. Diga: passado, presente e futuro. Preste atenção. Preste atenção aqui. Muito daquilo que você é hoje é resultado daquilo que você plantou no passado. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Muito daquilo que você será amanhã é o que você está plantando hoje. Diga amém. E isso não é só uma certeza de uma forma filosófica.
Isso é uma certeza espiritual e bíblica. Porque em Gálatas diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso também, me ajuda a pregar, vamos lá em nome de Jesus. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Isso quer dizer o quê? Nós somos responsáveis de todas, ou com todas as nossas obras e ações. Diga amém. Nós somos responsáveis. Eu quero dizer para você que pousa sobre os teus ombros uma responsabilidade com a tua vida. Eu quero dizer para você, jovem dessa geração, que você não é mais aquele filhinho do papai, aquela criança, aquele bebê que estava lá sob os cuidados do pai, onde tudo o pai tinha a responsabilidade de fazer e de dar autonomia para aquela criança. Você não é mais essa criança. Eu quero dizer que você já cresceu. Eu quero dizer para você que pousa sobre os teus ombros responsabilidades de uma pessoa, de um cidadão, não só simplesmente dessa terra, mas de um cidadão do céu. Então, em nome de Jesus, eu quero começar essa palavra declarando sobre você que você não pode mais viver na média da nossa geração, que é de jovens mimados que não entendem a sua responsabilidade como um cidadão, não só da terra, mas do céu. Quando você abraça a fé em Cristo, você tem a sua vida transformada por Ele. Mas sabe de algo? Você não é simplesmente, não caminha num ambiente zen. Você não simplesmente vive uma vida aérea. Poxa, agora a graça de Deus me alcançou, o amor de Jesus me alcançou agora. Eu vou deixar a vida me levar, vida leva eu. Vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não! Existe responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Não, diga com fé, diga responsabilidade. Diga, eu sou responsável pela minha vida. Pastor, o que isso quer dizer? A tua responsabilidade, ela alcança você. Mas como eu sempre digo, a nossa responsabilidade, quando nós assumimos a nossa responsabilidade, ela não só nos beneficia, mas a nossa responsabilidade assumida, ela vai alcançar as pessoas que estão em nossa volta. Diga amém. Nós precisamos ter entendimento. Diga glória a Deus. A minha responsabilidade não trará efeito só sobre a minha vida, mas alcançará pessoas que estão à minha volta. Agora preste atenção em algo que é muito interessante você pensar sobre passado, presente e futuro, segundo a palavra de Deus. Olha só, preste atenção nisso. O presente é o que o passado apontou, assim como o meu futuro será que o meu presente está apontando. Agora preste atenção, porque essa verdade é muito forte. Não viver o futuro, melhor dizendo, não se vive o futuro, assim como não se vive o futuro, se prepara aí. Não se vive o passado, você aprende com ele. Quando eu estava meditando nessa palavra, essas verdades soaram muito forte no meu coração. Não se vive o futuro, você se prepara para ele. Não se vive o passado, você aprende com ele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que você não pode viver o futuro, antecipar as coisas que vão acontecer na tua vida hoje, se antes você se preparar para viver. E você não pode trazer as coisas do passado para a tua vida. Presta atenção, você não pode trazer as coisas do passado para a tua vida, simplesmente para viver uma vida machucada e oprimida. Você precisa aprender com o teu passado. Porque o que é excesso de futuro, pastor? O que é viver futuro? Chama-se ansiedade. Quando você vive um excesso de futuro, você vive uma vida ansiosa. E sabe, a ansiedade é um dos quadros psíquicos mais atuantes na vida dos nossos jovens, não só na nossa cidade, estado, nação, no mundo.
A ansiedade toma conta do coração e da mente, da emoção de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão antecipando algo que se poderia viver daqui a 2, 3 meses. Ela começa a viver hoje, começa a pensar, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser outro? Sabe, Jesus chama a atenção dos discípulos e fala assim: olha, não estejais ansiosos. Com o quê? Com o futuro. Com aquilo que vocês vão comer, beber, com as suas necessidades básicas. Não estejais, está falando do quê? Você vive antecipar o teu futuro. E sabe, aquilo que mais me prendeu no filme foi exatamente isso. Aquele cara estava preocupado de viver o futuro dele. Ele foi passando, e sabe o que aconteceu? A antecipação do futuro trouxe consequências drásticas sobre ele. Apesar de que no final você percebe que era apenas um sonho, ou era apenas um aviso para ele. Era algo profético, ele teve um sonho profético. Sabe o que o sonho estava querendo dizer para ele? Você não pode viver o futuro todo, antecipar as coisas. Você precisa viver o processo. E a Bíblia é um livro incrível, sabe por quê? Porque a Bíblia sempre vai dizer a respeito do processo, início, meio e fim. Diga comigo, início. Vamos lá, diga comigo, início, meio e fim. Esse processo, a Bíblia sempre vai deixar muito claro, muito claro. Quando Deus fala para o povo de Israel, fala assim: olha, vocês irão passar um período no cativeiro, mas vai chegar um tempo que eu vou libertar vocês e vou encaminhar vocês para onde? Para a terra prometida. Chegou o tempo, Deus levanta Moisés e Deus liberta aquela nação das mãos opressoras de Faraó no Egito. Israel sai, início. E caminha, a Bíblia diz, 40 anos no deserto. Processo. Para chegar onde? Na terra prometida, futuro. Fim. Porque o reino de Deus trabalha com isso. Início, meio e fim. Tem pessoas que querem já viver o fim sem antes começar. Não queira viver na tua vida uma vida ansiosa. E eu não digo só no aspecto emocional. Tem muitos jovens, presta atenção, porque isso é o Espírito Santo de Deus falando no teu coração. Tem muitos jovens, uma caminhada ministerial e espiritual, tem vivido uma vida ansiosa espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque você está sofrendo com aquilo que ainda não aconteceu. E a palavra de Deus para a tua vida é: acalma o teu coração. As coisas vão acontecer uma de cada vez. Deus vai agindo na tua vida gradativamente. Deus gosta de usar processo. Eu pergunto a você: Deus na criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, Deus podia simplesmente criar tudo com um estalar de dedos? Sim ou não? Sim ou não, gente? Me ajuda a pregar? Sim. Deus poderia muito bem, no estalar de dedos, fazer tudo. Mas o que foi que Deus fez? Em 7 dias Deus criou o céu, a terra, tudo que nele existe e o homem. Sabe por quê? Porque Deus está me ensinando algo para nós. Olha, a tua vida é uma vida de processo. Você não pode viver as coisas tudo de uma vez. Você não pode viver as coisas tudo de uma vez. Minha mãe, quando mais novo, ela sempre falava algo para mim. Quando ela preparava um lanche, ou melhor dizendo, quando nós fazíamos compra, e nós comprávamos várias coisas, guloseimas, de adolescente. Adolescente não, tá? A gente come até hoje. Mas ela comprava muitas coisas. Aí ela comprava aqueles biscoitos, ela comprava sorvete, ela comprava até mesmo picolé, e deixava na geladeira as coisas e tudo mais. Aí de repente a gente estava todo meio que, não precisa comer e tal, vamos comer. A gente começava a comer. A minha mãe falava: olha, você não pode comer tudo de uma vez. Quem vive isso até hoje? Alguém falou aqui, poxa, o pastor falou que quando ele era adolescente, criança, mas vive até hoje isso. A mãe falava: você não pode comer tudo de uma vez. Sabe por quê? Porque se você comer esse doce tudo de uma vez, vai te dar o quê? Dor de barriga. Vai fazer mal para você.
E sabe o que Deus está falando conosco esses dias? Não viva tudo de uma vez. Alguém entendeu isso? Sabe o que Deus está falando para você? Não viva tudo de uma vez. Sabe por quê? Porque se você viver tudo de uma vez, você vai passar mal. Quem está comigo aqui essa noite? Quem recebe isso? Não viva tudo de uma vez. Existe um início. Existe um início. Mas tem algo interessante aqui. Deus trabalha com o passado, Deus trabalha com o presente, Deus trabalha com o futuro. Tem muitas pessoas vivendo o passado. Tem muitas pessoas vivendo o passado. Eu não sei se você lembra no filme. É interessante porque quando ele descobre o poder do controle, ele vai até a morte e fala assim: cara, esse negócio aqui é incrível. Aí a morte fala assim para ele: aperta o menu. Quando ele apertou o menu, ele se viu em um ambiente virtual. E de repente ele falou: agora pode falar um tempo onde você quer ir. Aí ele voltou no passado. Quantos lembram dessa cena? Ele volta no passado. E quando ele volta no passado, ele começa a ver umas coisas não muito boas. Ele começa a se envergonhar daquelas coisas. E morte, principalmente quando ele lembra das namoradas que ele tinha quando ele era jovem. Não, mas eu namorei com pessoas lindas. Vamos ver então as pessoas que você namorou. Aí de repente, só lá no Pará chama Cujuba. Só mulher feia. Aí o cara falou assim, ele ficou envergonhado, sentiu mal. Não, vamos sair desse negócio aqui, né? Esse negócio não é de Deus. Sabe por quê? Voltar, vivenciar o passado sempre te trará também um mal-estar. E deixa eu falar uma coisa, algo interessante. Excesso de futuro é o quê? Ansiedade. E excesso de passado? Depressão. Quando nós passamos o período da campanha de setembro sobre suicídio e muitas outras coisas, que envolve também depressão, eu comecei a estudar um pouco sobre depressão, mas no momento que eu estava estudando, me veio a essa mente, esse perfil de pessoas caminhando e vivendo depressão na sua caminhada. Não no sentido de depressão emocional, simplesmente, mas uma vida que tem característica de pessoas com depressão. Qual é a característica de pessoas com depressão? Isolamento. O que mais? Alguém que sabe as características de uma pessoa que tem depressão? Vamos lá. Isolamento. Insegurança. Ansiedade. Falta de sono. Sabe, quantas pessoas não têm caminhado com excesso de passado, oprimido por lembranças, oprimido por situações, por sentimentos. E sabe que Deus, usando o apóstolo Paulo, fala a respeito disso? Quando você se sentir levado a vivenciar de uma forma extrema o teu passado, e sabe que lembra o nosso passado, não é simplesmente as nossas circunstâncias, mas tem um agente, tem um personagem que é especialista em nos oprimir com o nosso passado, chamado diabo, o nosso acusador. Sabe, o diabo, ele é especialista em te lembrar e trazer à tona o teu passado. E quantos dos nossos jovens nessa geração têm vivido uma vida depressiva por conta de lembranças do passado? Se você chegou aqui essa noite cheio de lembranças do passado, eu tenho uma boa notícia para você, porque o evangelho é boa notícia. Sabe o que é boa notícia? O apóstolo Paulo fala assim, que nenhuma acusação há daqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque todo o teu passado Cristo já pagou na cruz do Calvário. Hoje não existe mais condenação para o teu passado. Será que você pode aplaudir o nome desse Jesus maravilhoso? Você precisa viver os teus processos livre do
passado e livre do presente também. Agora tem algo interessante. Viver o presente é o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Você só terá um futuro glorioso se o teu presente for intenso em Deus. Você só terá um futuro brilhante na visão de Deus se hoje você viver uma vida de investimento. Amém? Viver o presente. Viver o presente diz respeito de você viver os processos. Porque se você não alcançou, é porque você está no processo. Se nada foi estabelecido sobre você, é porque você está nesse processo em Deus. E sabe, quando Paulo, ele estabelece a palavra e diz aos Filipenses, diz assim, olha, algo precisa ser revelado e há uma consciência precisa ser estabelecida em você. Qual é essa consciência? Porque eu tenho a consciência. Ele fala, eu estou certo, eu tenho convicção, eu tenho certeza de que aquele que começou, que iniciou uma obra em você, ele vai completar. Ele vai completar. Pelo Espírito Santo de Deus, nessa noite que está aqui em nosso meio, existem pessoas que estão vivendo esse processo com Deus, de construção, de ser, de maturidade em Deus, de caminhada com Cristo, e você tem sido tentado a abandonar o processo. Enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo ministrava isso muito forte no meu coração, e eu tenho convicção de que Ele está ministrando essa palavra em alguns corações. Muitos de vocês que estão aqui hoje têm sido tentados a abandonar o processo. O que é abandonar o processo, pastor? Ou você quer queimar etapas, ou você quer retroceder. O que a Bíblia diz a respeito disso? Quem pôs, ou quem põe a mão no arado, não pode voltar. Não pode olhar para trás. Porque o reino de Deus trabalha com progressão. O reino de Deus não é um reino estático. O reino de Deus é progressivo. É por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando você abraça a fé em Cristo, você conheceu Cristo. Mas o Evangelho não para aí. O Evangelho fala de algo progressivo. O Evangelho fala de algo que você precisa mergulhar no relacionamento, no conhecimento de Cristo. E quantos de vocês aqui pararam no processo de conhecer Cristo? Quantos de vocês aqui não pararam no processo de alcançar um nível maior de maturidade no relacionamento com Cristo? E você se deixou ser levado por tantas outras coisas da vida, e você esqueceu que primeiro você precisa buscar o reino de Deus, a justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentando sobre você. Essa noite Deus trouxe você aqui para lembrar que o Deus que começou a grande obra na tua vida, Ele vai completar. Essa noite Deus trouxe você aqui para lembrar que o Deus que iniciou essa grande obra na tua vida não vai deixar você parar. Deus trouxe você aqui essa noite para declarar sobre o teu coração que o Deus que começou essa grande obra na tua vida não vai deixar você morrer à beira do caminho. Sabe por quê? Porque o propósito dele é de completar essa obra, de tornar você perfeito. Como assim, pastor? Perfeito, sem pecado? Não, mas maduro, excelente na maturidade, na caminhada com Ele. É isso. É exatamente esse o propósito que Deus quer estabelecer sobre você. E sabe, é interessante, porque Paulo, em um momento, ele escreve e diz que a nossa caminhada de fé é igual uma corrida. Quem lembra desse texto? É quando você corre, é igual as maratonas de corrida, para alcançarmos o prêmio.
Eu estou encerrando. E sabe, na corrida, ela existe o pontapé inicial dessa corrida. Existe o meio, existe a chegada. Se você deu o pontapé inicial na tua corrida com Cristo, na tua corrida não só espiritual, mas na tua corrida profissional, na tua corrida como um indivíduo, como um homem, como uma mulher, eu quero dizer para você que existe um meio, existe o ponto de chegada. Você não pode desprezar os seus pequenos começos, mas você não pode esquecer que até a chegada existe um percurso, e que nesse meio, algum momento você vai se sentir cansado, você vai se sentir fragilizado. Mas um dia atrás eu preguei aqui e falei que o pai, ele sempre vai olhar para o filho e sempre ele irá entender as circunstâncias do filho. E sabe, eu quero dizer para você que se o teu coração sente cobrado, se a tua mente tem sido bombardeada, porque você olha para você e diz assim: eu tenho me sentido cansado, eu não tenho forças, eu não consigo vencer, eu não vou conseguir chegar lá na chegada, eu não vou conseguir alcançar os meus alvos, os meus propósitos em Deus. Eu quero dizer para você que a tua corrida ela não é solitária, mas a tua corrida ela é com Cristo. Jesus está com você. Sabe aquele momento quando Jesus declarou lá nos evangelhos, dizendo assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Quando Jesus declara essa verdade, olha para esse texto de Paulo, quando ele fala que a nossa caminhada é igual uma corrida na fé, eu enxergo as nossas vidas, a gente correndo, mas nós não estamos sozinhos. Jesus está correndo do nosso lado. Sabe o que significa, irmãos? Você não é um corredor solitário. Você não está simplesmente se esforçando para não alcançar nada. Existe uma chegada. E nessa chegada existe um agente, existe uma pessoa que está interessado em que você chegue lá. Jesus. Feche seus olhos essa manhã. Feche seus olhos. Quem sabe você chegou aqui com excesso de futuro, ou então com excesso de passado, ou então o teu presente hoje é incerto. É incerto. Sabe, você até mesmo caminha, você se esforça, mas parece que você não sai do lugar. Parece que você se esforça, é igual como você está nadando contra a correnteza. Parece que você não sai do lugar, parece que nada faz sentido. O Evangelho é uma boa notícia. E nessa tua jornada, jovem, moça, rapaz, o Evangelho te alcança trazendo essa notícia para o teu coração, de que você não está correndo sozinho, de que se Deus é um Deus de processos, Ele não simplesmente permite você passar nos processos, mas Ele te ajuda a passar nos processos. Deus nunca prometeu nos livrar do fogo, Deus nunca nos prometeu nos livrar da água, mas Ele prometeu passar conosco pelo fogo, pela água. E o processo é esse. Viva hoje, por mais que o teu presente não seja favorável, mas viva o teu presente com a consciência de que Ele está caminhando com você. Se essa palavra almejou o teu coração, alvejou o teu coração aqui essa noite,
você ficasse de pé comigo, nós orarmos essa noite. De olhos fechados, eu queria que você orasse essa noite.